Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Guia, modelo, a espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando a sua luz sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a fim de que ao retorno aos nossos lares possamos levar essas energias balsâmicas que nos reenergiza, nos fortalece, que nos ampara para os embates do dia a dia. Como sempre nos fala Paulo de Tarso, a sua carta à igreja de Tessalônica: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. E desta forma, agradecidos por essas energias balsâmicas, que Deus, nosso Pai, possa continuar nos iluminando, rogando ainda nesse instante de nossa Mãe Maria, que ela possa, juntamente com os legionários do bem, levar a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, todas as energias, todo o nosso afeto, nosso carinho, nossa ternura, a fim de que eles possam se sentir fortalecidos para os embates que ainda estão por vir e que em breve possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós conversarmos na noite de hoje, o que é o Espiritismo. Evidentemente que já temos conhecimento do que vem a ser, mas nunca é demais, vez por outra, nós recordarmos os ensinamentos que Kardec nos deixou. E para que nós possamos falar, primeiramente, do Espiritismo, nós temos que falar do espiritualismo. O que vem a ser o espiritualismo? Evidentemente que todos nós sabemos que é uma doutrina oposta ao materialismo, uma doutrina nihilista, que não acredita nem em Deus e nem na imortalidade do Espírito, que tem simplesmente na matéria, quando ela se escoa, o seu término, não existindo nada mais existente, não acreditam que exista nada mais além do que a matéria. Então essa veste carnal que nos serve na presente encarnação para os nossos resgates, para os nossos embates, escoados os nossos fluidos vitais, para esses materialistas tudo se acaba. Por isso nós temos entre nós muitos irmãos suicidas, porque não acreditando em Deus, não acreditando na imortalidade do Espírito, acreditando que tudo se escoa, tudo termina com a morte do corpo carnal, para eles tirar a própria vida era como se estivesse tirando todo o peso que possa ter em suas existências, ledo engano, porque o sofrimento começa a partir daí. Então, o espiritualismo é uma doutrina oposta a tudo isso. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Então, todo aquele que tem em Deus e a sobrevivência da alma, por esse fato, é espiritualista. Então, todas as religiões cristãs que acreditam em Deus, que acreditam num grande arquiteto do universo, que acreditam no Ser Supremo, Criador de tudo que existe no céu e na terra, e que acreditam que após a morte do corpo existe um mundo espiritual em que os espíritos para lá se dirigem, por esse fato é considerado espiritualista. Nós vamos ver que há uma diferença entre o espiritualista e o espírita. Por quê? Porque ele não tem por base a crença nos espíritos e em suas manifestações. O espiritualista corre aí, ele acredita em Deus e na imortalidade do espírito, mas ele não acredita na possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco através, principalmente, daqueles que são dotados da mediunidade ostensiva, aqueles que produzem os fenômenos mediúnicos. E o Espiritismo é o conjunto de princípios e leis que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Então essa já é uma das diferenças que existem entre o espírita e o espiritualista, porque nós acreditamos, além de Deus, além da imortalidade do espírito, a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco.
Então, todo espírita é espiritualista, porque todo espiritualista acredita em Deus e na imortalidade da alma. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas, porque não acreditam na comunicação dos espíritos com os homens, não acreditam na pluralidade dos mundos habitados, bem como não acreditam na reencarnação ou nas reencarnações. Então nós temos como definição de espiritismo por Kardec, para definir o corpo de ideias reunidas em um livro dos espíritos e destacar as diferenças do espiritismo para o espiritualismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, orientando o destino dos espíritos de acordo com suas ações passadas. Então a gente vê aí como nos ensina Raul Teixeira. É uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos. Não é uma ciência de, porque nós temos a ciência da biologia, nós temos a ciência da física, a ciência da matemática, inúmeras ciências de, mas a ciência espírita é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino. De onde nós viemos? Por que aqui estamos? Por que sofremos? Para onde vamos? Qual o nosso destino? E o nosso destino nós sabemos, de acordo com o Pentateuco kardeciano, que foi ditado pelos Espíritos nas obras básicas do Espiritismo, que o nosso destino é a felicidade plena. O nosso destino é sermos luz. E Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, ela fala isso com toda a propriedade. Nós nascemos para sermos lucigênios. Nós nascemos para ser luz. Um dia, todos nós galgaremos o topo da escada evolutiva de Jacó. Todos nós seremos anjos guardiões de alguém que está iniciando o seu trabalho espiritual, seja num plano primitivo, seja num plano de provas e expiações como a terra, seja no mundo de regeneração. Nós ainda seremos anjos guardiões de alguém. Hoje nós temos os nossos anjos guardiões, hoje nós temos os nossos tutores, os nossos mentores, nós temos entes queridos que partiram antes de nós, que retornaram à pátria espiritual, que velam, torcem por nosso sucesso. Mas um dia seremos nós a tutelar a existência corporal de alguns irmãos que estão iniciando as suas ações no plano da terra e orientando o destino dos espíritos de acordo com suas ações passadas. Faltou essa aqui. Por que as suas ações passadas? Porque nós sabemos que dentro do espiritismo nós somos regidos por uma lei, a lei de causa e efeito, que nós também chamamos lei de ação e reação, ou lei do plantio e da colheita. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então muitas das vezes a gente fala, poxa, mas eu não fiz o mal para ninguém, eu só faço o bem, por que só me acontece ainda nesse plano tanta coisa ruim? Se não é desta presente existência, já nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, é das existências passadas, das nossas vidas pretéritas, das nossas vidas transatas, dos delitos, dos equívocos que nós cometemos no passado para com os nossos irmãos. Então muitas das vezes pode não ser dessa existência, mas com toda certeza nós não somos santos, como diz o Raul. Nós podemos não ser as vítimas da presente existência, mas injustiçados não existe ninguém no plano da terra. Então qual é a finalidade do Espiritismo? Tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz. E é o que a gente vê corriqueiramente nas reuniões mediúnicas, através da manifestação desses irmãos, que muitas das vezes a gente procura as casas espíritas, estou sendo obsediado. Estamos. Todos nós somos acompanhados por uma nuvem de irmãos que desejam a nossa bancarrota, que desejam o nosso insucesso, que desejam que caiamos. Por quê? Porque, como diz o Chico, não são obsessores, são credores nossos, cobrando as dívidas que nós contraímos nas vidas passadas.
Ou será que nós acreditamos que nós somos santos? Nas nossas vidas passadas, nós matamos, nós traímos, nós jogamos gente na fogueira, esquartejamos, cortamos o pescoço. Fomos nós na vida passada. Basta que a gente pare, vez por outra, e analisemos os nossos pensamentos. Eu não canso de dizer isso. Quando a gente vê uma matéria que nos causa repulsa no jornal, nas redes sociais, de um crime bárbaro, qual o primeiro pensamento que vem aos nossos pensamentos? Por que essa praga não morre? Não é o que nós pensamos? Morre tanta gente boa, por que esse infeliz não morre? O Cristo falaria isso? Nunca. É o irmão doente. Quem precisa de médico? Os doentes. Nós, espíritos de terceira ordem, endividados com a lei de justiça, de amor e de caridade, que estamos aqui nesse plano de provas e expiações exatamente para isso, para resgatar, para expiar todas as faltas que nós cometemos nas vidas passadas. Somos nós. Todos nós somos endividados. Não existe um santo no plano da carne. Por isso que o Cristo fala lá no capítulo 5 do Evangelho: no mundo só tereis aflições. Por que no mundo só tereis aflições? Porque nós estamos aqui exatamente para pagar as promissórias que nós contraímos nas vidas passadas. Em suma, buscar uma melhor compreensão do universo físico, assim como do universo espiritual, ou em outras palavras, do universo tangível e do universo a esse transcendente. E de que forma que a gente aprende isso? Através das mensagens ditadas por esses irmãos nas reuniões mediúnicas. Tantos sofredores, tantos angustiados, tantos que ainda não compreenderam que desencarnaram, tantos com sede de vingança, de mágoa, de ódio, querendo nos atacar, querendo nos agredir, querendo nos matar. Inúmeros são os nossos irmãos. E aí não será em uma única reunião mediúnica, serão necessárias várias reuniões mediúnicas para alguns irmãos, para que eles possam se ver amparados, consolados, esclarecidos e orientados de que somente através do perdão eles poderão seguir a sua trajetória na pátria espiritual, preparando um novo reencarne. Então o céu e o inferno que nós imaginamos é aquilo que nós estamos plantando. O umbral que tantos de nós tememos, e para outras religiões se chama purgatório, é simplesmente um estado, uma passagem que todos nós provavelmente iremos passar, para que nós possamos serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí podemos continuar a nossa trajetória. Você falou aí que aí a gente vem mesmo para pagar, certo? Mas onde que entra a felicidade? Não são raros os momentos de felicidade. Está lá mas no quando a capítulo gente 5. consulta assim, os mentores, né? Eles falam, não, mas você tem tudo para ser feliz. Não é sempre a resposta? Então, nós é que temos que buscar. Nós é que vamos buscar a felicidade. Mesmo pagando. Mesmo pagando. Por isso Kardec fala no capítulo 5 do Evangelho: a calma e a resignação são os maiores antídotos para a loucura e para o suicídio. Calma naquilo que nós tenhamos condições de mudar. Resignação, que é a aceitação naquilo que nós não tenhamos. Se você perde um emprego, se você tem uma quebra financeira, era milionário, ficou pobre da hora para outra, adianta desesperar? Calma. Tem como mudar isso, reverter? Tem. Mas se você é alcançado por uma doença incurável, vai blasfemar contra as leis de Deus? Manter a resignação. E André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos: a dor evolução, de fora para dentro, para nos fortalecer; a dor expiação, que é aquela que nós pagamos; e a dor auxílio, que é aquela que nos alcança via de regra quando estamos prestes a desencarnar, para quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Então não tem nenhum santo no plano da carne. Se nós tínhamos
temos admiração pelo Chico. Quanto sofrimento o Chico tinha? O Chico dizia que era casado com a dona Catarata, ele era bígamo. Ele dizia que era bígamo, que ele tinha a dona Catarata e a dona Angina. E que o Divaldo também tinha casado. O Divaldo falou: não, que eu saiba, não, o Chico casou sim, com a sua Angina. Você também tem problema de coração. O Chico gostava de brincar e o Divaldo conta isso. Então, se para eles que vieram como missionários passaram por sofrimento, o Divaldo está passando por um câncer de bexiga aos 98 anos de idade. É a doença, é a dor auxílio, para auxiliá-lo no final da vida. Opa, você fez tudo certo, mas põe sua bola no chão, você não é a azeitona da empadinha não. Então fica quietinho aí e tal, só para você ver que você... E nós estamos neste plano, não é para curar o nosso físico, é para curar o nosso espírito. As doenças que nos alcançam, muitas das vezes, 90%, diria até mais de 90%, fomos nós que escolhemos no plano espiritual, quando estávamos traçando o nosso projeto reencarnatório. Se nós tivemos a liberdade de, junto com os nossos anjos guardiões, escolher as nossas provas e as nossas expiações, porque nós temos a reencarnação compulsória, que é aquela que nós não temos livre-arbítrio nenhum para escolher como é que nós vamos vir. Por quê? Porque nós erramos tanto, cometemos tantos desatinos, que a própria espiritualidade fala: chega, agora você não tem direito de escolha não, você vai com esse carnezinho aqui todinho para você pagar, você vai sem os dois braços, sem as duas pernas, você vai precisar depender de alguém com um algodão para molhar a sua boca todo dia, porque você já errou tantas vezes. Quantas oportunidades você teve? E toda vez que você volta, você piora. Então agora chega. Mas na grande maioria de nós que estamos aqui, nós tivemos a oportunidade de, junto com o nosso anjo guardião, dizer: não, maneira aí nesse carnê aí, tira umas promissórias que eu não aguento pagar tudo nessa encarnação não. Senão eu vou suicidar, senão eu vou pular fora do barco. Maneira, me dá uma prestaçãozinha leve, me dá uma aqui, essa aqui eu aguento, isso aqui vou tentar, eu sei que vocês vão estar me ajudando. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos, mas nós temos que ter essa calma e essa resignação que Kardec nos fala no capítulo 5, para que a gente possa suportar as provas. Quais são os princípios do Espiritismo? A existência de Deus, que o espiritualista também é. A imortalidade da alma, que todo espiritualista também é. Mas daqui para frente somente o espírita. Reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, por isso que muitas das vezes eu costumo dizer que a gente assiste alguns filmes, a gente lê alguns livros, vê algumas mensagens e a gente fala que é espírita. Não é espírita, é espiritualista, é de autoajuda. Ah, então não vale? Vale. Tudo que vem para ajudar, seja de autoajuda, é espiritualista, fala de Deus, fala da imortalidade do espírito, é ótimo, mas não é, nós não podemos considerar como espírita, porque para que uma mensagem, um livro, uma palestra, um filme seja considerado espírita, ele tem que estar de acordo com o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, tem que estar de acordo com aquilo que está nas 5 obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. Tanto é que Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, sempre dizia para o Chico: na dúvida, Chico, entre o que eu dito para você e o que Kardec escreveu, fique com Kardec, não tenha nenhuma dúvida. Então nós temos, muitas das vezes, lido livros que não são espíritas, são espiritualistas. Nós temos assistido filmes que a gente considera espírita, que não são espíritas. Temos ouvido, assistido palestras que não são espíritas, são espiritualistas. Então nós temos que ver se o conteúdo está de acordo com aquilo que Kardec escreveu. Se estiver, é espírita. Princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam: você é kardecista? Não.
eu sou espírita. Porque a doutrina não é de Kardec, é dos espíritos, princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Foram os espíritos que editaram e Kardec escreveu. O Chico, sempre que levava um livro novo ao prego, que ele precisava de alguns exemplares para doar para os amigos, ele comprava. Mas Chico, foi você? Não fui eu que escrevi, foram os espíritos. Eu simplesmente fui o intermediário. O livro não é meu, é dos espíritos. E a grande maioria dos livros ditados ao Chico foi pelo Espírito Emmanuel, como os ditados a Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, Allan Kardec, nome adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivaio, foi o responsável por codificar os ensinos dos espíritos em uma série de obras. Ele utilizou esse nome Allan Kardec porque, como druida em vidas passadas, esse era o nome dele. Então, para que não confundissem que era ele que estava escrevendo a doutrina espírita, ele utilizou esse pseudônimo de Allan Kardec e não o seu nome verdadeiro, que era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, ele escreveu o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 57. A primeira edição foram com 519 perguntas, mas a atual obra tem 1019. E 18 de abril, inclusive, é a data que se comemora o Dia do Espírita. O Livro dos Médiuns em 61, o Evangelho em 64, o Céu e o Inferno em 65, que trata das penas e gozos. Aquilo que a gente acha que é céu e inferno, para nós não existe céu e inferno. O céu e inferno é uma questão de sintonia. Se eu praticar o bem, eu vou estar no orbe, no plano espiritual, envolto daqueles que participam da mesma sintonia que eu. Se eu só fiz o mal, eu vou estar em sintonia com aqueles que fizeram o mal na mesma proporção que eu fiz. Então tudo é questão de sintonia. Quando eu quero assistir um canal de televisão, eu ligo naquele, pego o Diamond e põe naquele canal. Aí eu vou estar em sintonia. Seja, se eu quiser ouvir uma rádio Sete Colinas, ou Uberaba, sei lá como é que as rádios aí, cada um sintoniza com aquilo que lhe agrada. Assim vai ser. Então o céu e o inferno, nós é que vamos decidir. O que nós estamos plantando? O que nós vamos colher? Nós vamos para o umbral? Provavelmente todos nós passaremos. Não precisamos ter medo. O umbral é um local de passagem. O umbral, no dicionário, é um portal. Nós vamos passar por ali, burilar as nossas imperfeições, perceber os equívocos que cometemos e começar a tratar para a gente poder reencarnar. E o livro A Gênese, que trata da filosofia espírita. A prática espírita, toda a prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Se existir algum médium cobrando pela sua faculdade mediúnica, o acerto é entre ele e Deus. Como será entre cada um de nós e Deus? Meu acerto não será com vocês, o de vocês não será comigo, nós todos acertaremos com Deus. Então não devemos apontar o dedo, não devemos julgar, cada um sabe onde que o calo aperta. Hoje mesmo eu assisti um trecho de uma entrevista do Haroldo Dutra, em que ele falava sobre o João de Deus. Tantas curas promovidas por ele, através da espiritualidade, e no final do trabalho, e já quase no final da vida, por questão de vaidade, por questão de dinheiro, a obsessão tomou conta, a vaidade, a fascinação, e o que mais atinge o médium é a obsessão pela fascinação. Por isso que o Chico também sempre dizia: não encham um balde d'água com sabão em pó e joguem para ele escorregar. Eu não quero elogios, justamente para que ele não ficasse fascinado pela obsessão. Então, não devemos fazer daquilo que ganhamos de Deus gratuitamente um objeto de mercancia para que a gente possa auferir vantagem econômica. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior,
dentro do princípio cristão que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não existe na doutrina espírita nada do culto exterior. A gente vê, eu trabalho em várias casas espíritas, eu vejo muitas das vezes as pessoas adentrando nas casas espíritas. Eu também fui criado dentro do catolicismo e vejo as pessoas fazendo o nome do Pai, tem umas que se ajoelham. Qual o problema? Não tem problema, mas não há essa necessidade. O espiritismo não proíbe nada. A doutrina espírita, ela é instrutiva, ela instrui, segue quem quer. Tanto é que o Raul Teixeira já dizia, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é fácil. Por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, quando nos conclama nas mensagens do Cristo a sermos perfeitos, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. E é isso que nós precisamos fazer, domar as nossas más inclinações, para que nós possamos ser pessoas cada vez melhores. Então o Espiritismo não tem corpo sacerdotal, não adotem nem usem em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, velas, incenso, paramentos, bebidas alcoólicas ou qualquer outros rituais ou formas de culto exterior. Confissão, não existe nada disso dentro do Espiritismo. Dentro das casas espíritas existe um corpo, uma diretoria, por obrigação do estatuto, do regimento interno que toda organização precisa ter. O Lions tem, o Rotary tem, a maçonaria tem, as casas espíritas precisam ter um regimento interno e um estatuto que regem a casa, aqueles que respondem por ela perante os órgãos públicos, mas ninguém é mais do que ninguém. Qualquer um dos senhores que tiver o conhecimento, tiver o desejo, a boa vontade de estar aqui fazendo a explanação pública do Evangelho, podem. Qualquer um dos senhores que queiram estudar, preparar para aplicar um passe, podem. Não existe hierarquia, não existe comando. Então existe um órgão diretivo para cumprir esses estatutos, esses regulamentos. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-los a submeter seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Por isso que a gente ouve muito dentro das casas espíritas falar da fé raciocinada. Não é aquela fé que nos foi imposta quando crianças, nós crescemos acreditando. Eu, pelo menos, na Igreja Católica até os 18 anos. Se você fizer tudo certo, você vai para o céu. Se você fizer tudo errado, você vai para o inferno, vai queimar no fogo eterno. Que pai amoroso, de bondade, de justiça, vai querer ver filhos queimando no fogo do inferno eterno e outros escutando harpas sendo tocadas e ficar lá na melodia sem fazer nada? Isso não existe. No mundo tudo é evolução, tudo é do nosso plantio e da nossa colheita. Então é por isso a fé raciocinada. Então nós temos que levar tudo pelo crivo da razão. O que eu estou falando aqui, vocês não podem aceitar tudo como verdadeiro, vocês têm que analisar, têm que ler. Será que está de acordo mesmo com o que o Wagner falou? Deixa eu analisar, deixa eu ver se isso tem sentido. Esse é o Consolador prometido que o Cristo disse que nos enviaria e enviou. Porque nós agora saímos daquela mesmice de quando ainda estávamos lá como hebreus fugindo do Egito, quando Moisés recebeu o decálogo, depois, 2000 anos depois, o Cristo, e nos diz que enviaria o Consolador prometido quando estivéssemos prontos. E hoje nós já estamos mais amadurecidos. Naquela época de Moisés, a grande maioria era pagão, acreditava em vários deuses, acreditava em sacrifícios sangrentos. Hoje ninguém faz sacrifício. O sacrifício mais adorável a Deus qual que é? Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o que Deus espera de cada um de nós.
O Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha para a confraternização entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. O Espiritismo não é melhor do que nenhuma religião. Cito Chico mais uma vez, quando ele disse: se os espíritos tivessem dito, fora do Espiritismo não há salvação, ele disse que teria ido por outra vertente, mas graças a Deus, os espíritos disseram, fora da caridade não há salvação. E esta bandeira e esse estandarte que o Espiritismo carrega, fora da caridade não há salvação, deveria ser o estandarte, a bandeira de todas as religiões cristãs. Porque realmente é fora da caridade que não há salvação, seja qual for a religião. Mas não somente a caridade do pão material, da cesta básica, do remédio, da coberta, da roupa, mas principalmente da caridade moral e espiritual, de amparar, consolar, esclarecer, orientar, orar. Quantos de nós hoje oramos por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão morrendo nas guerras, aqueles que estão perambulando lá na Avenida Marcos Xerém em estado de drogadição, aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos hospitais geriátricos abandonados pelos seus entes queridos? Quantos de nós oramos por eles hoje, para que Deus derrame sobre eles luz, paz, serenidade e equilíbrio? Essa é a caridade moral, é a caridade espiritual que Cristo espera que nós realmente venhamos a praticar. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E Kardec, quando indagou da espiritualidade, quando indagou dos imortais, na questão 687 do Livro dos Espíritos, como é a caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Foi o que Cristo nos ensinou. Mas nós não somos benevolentes para com todos, não somos indulgentes com as imperfeições alheias e nem perdoamos as ofensas. Nós queremos que os outros sejam bons para conosco, nós queremos que os outros aceitem as nossas limitações, os nossos equívocos, as nossas mazelas, os nossos erros, mas nós não aceitamos dos outros, não perdoamos os dos outros. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes tacanhas, mesquinhas, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, cupidez, sensualidade desregrada. E nós adentramos ano após ano e continuamos os mesmos. A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, que tanto a gente ouve falar nas casas espíritas, nas casas religiosas ou outras denominações, a gente não faz. Então nós precisamos parar de enxugar gelo. Então o Espiritismo é uma religião, é mais que uma religião, é uma doutrina que possui três aspectos: o filosófico e científico na sua base e o religioso, mas não a religião como nós aprendemos. É a religião que nós devemos estudar e praticar os ensinos morais deixados pelo Cristo. Esta é a religião espírita. É muito comum as pessoas chamarem esse movimento de kardecismo, porém, diferentemente de outras correntes religiosas, foi o que eu disse, a doutrina espírita não vem das opiniões pessoais do seu principal articulador, que é Kardec, nem nasceu a partir de tradições, e sim dos próprios espíritos, como resultado da pesquisa e trabalho conjuntos, aí sim, que foram coordenados por Kardec. Nós poderíamos dizer aqui que se nós fôssemos protestantes, que nós somos luteranos, porque sim, o protestantismo foi criado das ideias de Lutero, que era um monge agostiniano lá no século XIV, século XV, que saindo, não comungando com as ideias, com os dogmas da Igreja Católica, aí saiu e fundou o protestantismo. Então, poderíamos dizer que sim, luteranos, mas kardecistas não, porque a doutrina é dos espíritos.
Então o Espiritismo é sim uma religião, mas a qual se preocupa com as consequências morais do seu ensino científico-filosófico, buscando na ética e na moral, pregadas por Jesus, os elementos que deverão nortear a conduta nossa em direção ao Criador. Se preocupa com a atitude de vida e o proceder, buscando uma identificação com Deus por meio de uma vida reta, digna e fraterna, e não através de atitudes exteriores, artificiais e mecanizadas. Essa é a religião espírita. Lições morais que o Cristo nos deixou. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 134 passagens do Novo Testamento e apenas 7 passagens do Velho Testamento que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. No mais, nós temos em alguns capítulos as instruções dos Espíritos, as orientações de Kardec, em alguns capítulos não. Mas são 134 passagens do Novo Testamento e apenas 7 passagens do Velho Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Segundo o entendimento dos Espíritos. Por isso. Então o Espiritismo não se limita a ser só mais uma religião, mas se apresenta como um conjunto de princípios que explicam fenômenos naturais e espirituais. Porque muitas das vezes a gente tem que a parte fenomênica da espiritualidade é uma coisa miraculosa, espalhafatosa. Não existe nada de sobrenatural no Espiritismo. As leis de Deus são leis naturais. Está lá na questão 624 do Livro dos Espíritos. É uma lei natural. A comunicação dos Espíritos conosco, lei natural. Tem nada de miraculoso, tem nada de sobrenatural. Todos nós, ainda fala mais os Espíritos na literatura espírita, todos nós ainda teremos a faculdade mediúnica exercitada naturalmente, tranquilamente. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, Kardec já fala isso. Todos nós somos médiuns. Raros são aqueles que não possuem rudimentos de mediunidade, mas poucos são aqueles que produzem fenômenos. Aí a gente chama de médium ostensivo. Mas o Livro dos Médiuns não estuda fenômeno, estuda a psique humana, estuda a nossa faculdade mediúnica. Quer ver como todos nós a temos? Quando a gente adentra um local que é agradável, a gente sente uma sensação de bem-estar. É a nossa faculdade mediúnica sendo colocada em exercício. E quando a gente adentra um ambiente que a gente fala, nossa, que ambiente pesado, arrepiei, credo, que coisa ruim, vou embora daqui. É a nossa faculdade mediúnica sendo exercitada, porque ali estão irmãos inferiores com esse comportamento, com esse viés de mágoa, de ressentimento, de ódio. Por isso, essas vibrações, essa sintonia. Então a doutrina espírita busca entender as leis espirituais que regem a vida, a evolução do espírito e o propósito da existência humana. E a gente confunde muitas das vezes com as religiões de matriz africana. Umbanda é uma religião brasileira que combina elementos do espiritismo, do catolicismo, de religiões africanas e também do xamanismo indígena. Envolve a comunicação com espíritos e a realização de rituais, coisas que o espiritismo não tem, esses rituais. O que nos diferencia da Umbanda é a mediunidade do mediunismo. A mediunidade é estudada, nós sabemos o porquê acontecem as coisas. O mediunismo não. Muitas das vezes o médium entra em transe mediúnico, manifesta-se através da psicografia, da cura, ou da evidência, ou da psicofonia, os médiuns falantes, como dizia Kardec, e depois ele não entende por que ele disse isso. Por isso a necessidade do estudo. E no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, Kardec fala exatamente isso, sobre a natureza das comunicações mediúnicas, que podem ser frívolas, podem ser grosseiras, podem ser sérias e instrutivas. As mensagens sérias e instrutivas são ditadas somente por espíritos de luz, espíritos bons. E as mensagens grosseiras e frívolas são ditadas por espíritos ainda inferiores, que partiram deste plano, levando com eles todos os atributos que adquiriram neste plano. E o candomblé
é uma religião de matriz africana que também acredita na comunicação com os espíritos, mas dá maior ênfase aos orixás, entidades espirituais africanas. Devemos ter para com eles o mesmo respeito. O mesmo respeito para o protestantismo, para as igrejas evangélicas, para o catolicismo. E o Consolador prometido? Por que que o Cristo disse que era? Ele escreveu no Evangelho de João: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Isso há 2025 anos. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Imagina os Espíritos ditando tudo isso que nós temos conhecimento hoje há 2025 anos atrás. Nós ainda engatinhando na nossa senda moral evolutiva. Não compreenderíamos nada. Então, esse Consolador prometido não é somente esse lenço que vem enxugar as nossas lágrimas, mas principalmente para dar a nós os esclarecimentos oportunos para que nós possamos basear a nossa conduta numa vida reta, digna, de acordo com os ensinos morais do Cristo. Para encerrarmos, a mensagem do Chico: é exatamente disso que a vida é feita, de momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo, nunca esquecendo do mais importante: nada na vida é por acaso. Nós estamos no emprego que nós necessitávamos, na família que precisamos, convivendo com as pessoas que precisamos, muitas das vezes difíceis, mas são os nossos inimigos do passado, na grande maioria das vezes, que nós precisamos aparar as nossas arestas, precisamos tomar rumo para que as nossas vidas futuras sejam melhores. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu na noite de hoje, tanto encarnados quanto desencarnados aqui presentes, possa continuar nos iluminando, nos trazendo o equilíbrio, a sabedoria, e que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus e conduzir-nos de volta aos nossos lares, envoltos em muita paz, muita luz e muita harmonia. Possamos levar toda essa energia aos nossos entes queridos que lá permaneceram. Gratidão mais uma vez pela paciência.